Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, Herdeiro da Magia. Eu peço que se você é novo por aqui, não fica pulando o vídeo, fica aqui comigo, traz a tua energia pra cá, pra que essa energia ela se converse com minha mesa, se converse com Maria Padilha, e que você consiga não somente receber respostas, mas que também o direcionamento daquilo que for falado aqui possa começar a acontecer na tua vida. Então, o meu canal ele já ajudou muitas pessoas, está ajudando muitas pessoas e eu te convido a vir aqui fazer parte da minha família Herdeiro da Magia, junto com todos nós. Já somos mais de 5.000 pessoas. Gente, eu vou deixar o baralho seguindo aqui no cantinho por enquanto. Vou começar embaralhando o tarô. Enquanto isso, vou dando os meus recados. Olha bastante para a chama da vela, não fica com pressa. É muito importante que deixa a pressa para lá, deixa a família um pouquinho para lá também. Olha bastante para a chama das velas, traz a tua intuição, traz os teus pedidos, conversa aí com Maria Padilha enquanto eu vou dando os recadinhos, para que você receba então direcionamentos vindos dela. Vamos lá então, gente, para quem não me conhece, quem está chegando por aqui agora, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas eu estou chegando na internet somente agora, são apenas 2 meses e meio que eu criei o meu canal aqui no YouTube. Nesses 2 meses e meio nós já somos mais de 5.200 pessoas, eu estou muito feliz com o quanto isso aqui está crescendo. E eu tinha falado uma vez para Maria Padilha lá atrás, que se um dia ela mudasse a minha vida, eu queria trabalhar para falar sobre o nome dela, para exaltar o nome dela o máximo que eu pudesse. Em contrapartida, eu sempre tive o sonho de trabalhar com a internet, de ter um espacinho assim para gravar, o meu cantinho para gravar, e eu não esperava que juntaria o útil ao agradável, no caso, a minha profissão de tarólogo, cartomante, com os vídeos, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, nesses 2 meses, nós já somos mais de 5.200 pessoas, e eu queria convidar vocês a me seguir também pelas redes sociais, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Eu pretendo por lá futuramente, quando eu voltar a morar no Brasil, mostrar um pouco da minha rotina, mostrar um pouco da minha sala de atendimento. Quero mostrar também a minha horta de ervas, ensinar para vocês algumas ritualísticas e alguns outros conteúdos que eu não posso postar aqui pelo YouTube, eu vou postar por lá também. Não é um conteúdo para agora, mas quem quiser já me seguir por lá, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Eu queria muito lembrar vocês, gente, também algo muito importante, fiquem atentos com golpe, fiquem atentos aí com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer qualquer ritualística, se oferecer trabalho espiritual, qualquer serviço que te ofereçam pela internet em meu nome, saibam que não sou eu, não é ninguém ligado a mim, então eu te peço que bloqueie realmente, nem responde, não gasta tempo. Se for preciso, chama a polícia também, e peço como sempre que me avisem para que eu possa denunciar e bloquear da mesma forma. Gente, eu acho que eram esses os meus primeiros recados que eu tinha que dar. Essa semana, gente, eu tô um pouquinho gripado, tá? Então eu peço pra vocês um pouquinho de paciência aqui, eu não tô com a energia lá em cima como eu costumo estar sempre. Mas tô aqui tentando dar o meu melhor e gravar mais uma leitura pra vocês. Como eu sempre falo, o tarô ele não é somente adivinhação, ele é também um direcionamento para nossa vida. Através das cartas do tarô do baralho cigano é onde a gente consegue clarear nossa mente. Então, para mim também, como tô um pouquinho gripado, é até interessante estar aqui trabalhando, estar aqui com vocês, trabalhando realmente a minha espiritualidade, a minha mediunidade, até para que eu consiga me curar logo dessa gripe. Claro, não é nada grave, graças a Deus, mas a gente sabe como às vezes é meio chatinho, né? Ficar um pouco gripado. Então peço para vocês aí que me enviem energias positivas para que eu me levante logo. Eu vou aproveitar, vocês vão me ver gripado aqui por alguns vídeos, mas eu vou tentar gravar mais porque depois, se ficar um pouco pior a gripe, eu pretendo descansar um pouquinho. Bom, Padilha, eu dei os meus recados. Quero pedir para a senhora que a partir desse momento minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente estejam fechados para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço, Padilha, que a minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente sejam abertos para a espiritualidade, que eu possa olhar para essas cartas aqui e enxergar com clareza uma leitura que a senhora quer trazer, uma resposta que a senhora quer dar para essa pessoa que chegou até esse vídeo. Eu te peço, Padilha, que nenhum espírito negativo possa me atrapalhar, nenhum comentário negativo também possa me atrapalhar. Peço, Padilha, que a senhora me proteja, proteja a minha mesa, proteja a pessoa que está assistindo. Peço que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido e que eu consiga trabalhar aqui com verdade, com clareza, trazendo respostas espirituais que ajudem aí a clarear e trazer respostas para quem está precisando. Que assim seja e que assim será. Desejo para todos, gente, uma boa sorte. Desejo uma boa leitura. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui um novo deck que chegou para mim semana passada. Eu consagrei ele e estava ansiosíssimo para vir trazer aqui para vocês. Como sempre, eu corto em 2 e escolho o montinho da esquerda. Esse aqui é o Holographic Magic. Ele é um baralho que eu estava com muita vontade de ter. Estava esperando já bastante tempo por ele. Mas finalmente chegou, então vamos estrear ele aqui com vocês. A primeira carta que vem saindo aqui é o 4 de ouros. Olha como ele brilha. Ele é holográfico. Maravilhoso, né?
Se vocês gostarem dele, comentem aqui embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. Nós temos o Imperador chegando aqui. O Rei de Ouros. Ás de Copas. Pajem de Ouros. A Rainha de Paus. Nossa, ele é muito bonito no vídeo, eu adorei esse tarô. A Carta da Morte. A Carta do Papa. Três de Paus. Olha que lindo o brilho dessa carta, gente. Como vocês sabem, eu sempre estou tentando aqui melhorar um pouquinho mais para vocês. E nós temos a Carta do Louco fechando a primeira parte aqui dessa leitura. Que interessante fechar com a Carta do Louco. Então assim, gente, eu vou deixar o restinho aqui no canto. Só queria mostrar para vocês agora, já que não vou usar. Ó, a Roda da Fortuna aqui no verso da final. Olha só que lindo que ele fica, esse baralho. Eu tava muito ansioso para ter ele aqui no canal, tava muito ansioso mesmo, já tem mais de um mês, ele veio dos Estados Unidos, então tive que esperar um pouquinho mais. E eu tô sempre tentando aqui melhorar meu conteúdo para vocês, melhorar a estética, melhorar o vídeo, o áudio, para que vocês se sintam realmente acolhidos e que vocês realmente sintam que aqui é o meu canal, mas é um pedacinho de vocês também, sabe? Que vocês se sintam aqui acolhidos e à vontade aqui comigo. Bom, vamos lá então. A primeira carta que a gente tem aqui é o 4 de Ouros, que ele vem chegando para vocês. 4 de Ouros ela é uma carta que ela fala muito sobre proteção emocional. De alguma forma, a primeira palavra que eu sinto aqui na minha mente de te falar é como se fosse o medo de se abrir, na verdade. É como se você tivesse aqui apegado. Por muitas vezes ela fala também sobre financeiro, ela fala sobre material, mas é que eu tô vendo muito o teu lado emocional. É como se de alguma forma que você ainda estivesse apegado de alguma forma, ou preso de alguma forma, em alguma situação da tua vida. Essa situação aqui, ela não necessariamente, a Padilha diz que ela é uma situação do passado, ela é uma situação apenas que você está apegado, pode ser algo no teu presente, pode ser algo que esteja aí acontecendo. E de alguma forma, eu sinto aqui que ela te coloca no modo, quando fala de apego, quando fala da gente se fechando, coloca a gente numa certa autodefesa, sabe assim? É como se de alguma forma você estivesse tentando aqui controlar, você tá vendo que ele segura forte, ele tá tentando controlar de alguma forma aquilo que ele tá sentindo, os sentimentos dele. E por outro lado, essa carta ela também fala um pouquinho sobre a nossa necessidade de segurança. Que ele tá com os dois pés no chão. Muitas vezes essa carta aqui, muitas vezes não, ela é uma carta muito ligada ao financeiro, né? Eu puxei aqui pro emocional porque foi o primeiro sentimento que me veio aqui na mente. Mas quando a gente fala dela no financeiro, ela é uma carta que fala de segurança, ela fala de estabilidade. Sabe assim? Sabe aquela frase que a gente diz, tô com meus pés calçado, estou bem, estou seguro, estou firme? Esse que é o momento que você busca aqui nessa leitura. Só que essa segurança aqui, eu sinto ela muito como uma segurança emocional. Até porque eu tenho aqui depois o Imperador. E o Imperador, ele é uma figura emocionalmente muito forte. O Imperador, ele é uma figura que ele tem uma presença firme, ele tem uma estabilidade. Né? O Imperador, ele é estável naquilo que ele faz. Tanto na forma de conduzir, quanto na forma de governar, quanto na forma de liderar. E o Imperador, ele realmente é aquela pessoa que ele determina certas estabilidades. Ele determina certas regras. Posso até falar isso aqui também. E aqui essa carta, ela vem me falando muito numa questão de você aqui estar no momento de maturidade. Eu olho aqui para esse Imperador, ele realmente construiu e ele quer construir aqui essa base sólida. E aqui a Padilha diz que esse Imperador é você. Eu tô falando de você. Aqui é uma leitura muito particular, onde a gente fala do teu sentimento. Nesse momento, até então aqui, eu não estou falando de terceiros. Aqui esse Imperador é você. Você, de alguma forma, já tem bastante experiência, de alguma forma você já entende muitas coisas da vida.
E agora você está construindo aqui bases sólidas. O que vem daqui para frente para você começa a ser sólido. Aquilo que chega e que não te demonstra estabilidade, eu vejo que você descarta. De alguma forma você descarta. Se essa leitura começa a fazer sentido para você, comente aqui embaixo. Vamos botar a carta... Vamos falar a palavra segurança. Porque realmente é isso aqui, né, que você agora está construindo. Essa segurança aqui, ó. Os seus pés estão bem no chão, você está bem calçado, você está bem calçada, você está amadurecendo. Você está chegando aqui numa fase de reencontro. O Rei de Ouros, ele fala até também, muitos de vocês aqui nessa leitura, com uma situação financeira se estabilizando. Alguns de vocês aí se encontrando profissionalmente. O Rei de Ouros, ele é uma carta que, muito ao lado aqui do Imperador, o Imperador aqui, ele fala sobre uma certa constância. É como se de alguma forma... você agora está muito seguro, você realmente está muito seguro ou segura daquilo que você quer daqui para frente. Você sabe o que você procura. Você sabe exatamente o que você procura. O que a Padilha diz é, existe algum tipo de apego aqui. Algum tipo de apego. Você está segurando algo que eu não vejo que seja, nem todos vocês aqui é passado. Pode ser algo que no presente tem algo que ainda sendo segurado que está te impedindo de dar um passo maior do que tu deveria estar dando já nesse momento. Mas é algo que com certeza cada um aqui que está assistindo essa leitura vai conseguir adaptar aí na sua vida, no momento que está vivendo, na situação que está vivendo, e você vai conseguir resolver esse apego aqui. Não é nada grave, eu não sinto que uma energia de nada grave. Eu sinto só que algum tipo de apego que de alguma forma ainda te tranca. E posso até te falar que para alguns de vocês isso aqui pode ser até um pouco de excesso aí de racionalidade. Porque eu tenho o Imperador e eu tenho aqui também o Rei de Ouros. Então pode de alguma forma ser o excesso de racionalidade. Talvez você tendo passado aí por muitas situações na tua vida, você tendo passado aí por muito sofrimento, muitas pessoas que já te mentiram, muitas pessoas aí que de alguma forma já te enganaram, que já te usaram. Pelo jeito aqui não é uma tiragem para alguém tão novo assim. Porque se você é novo e tá vendo aqui essa tiragem, com certeza então você já tem vivido muita coisa. Você realmente que já tem vivido muita coisa. Porque o Imperador com o Rei de Ouro, ele fala aqui sobre algo que agora tem responsabilidade, agora tem estabilidade. E de alguma forma essa estabilidade é até profissional para alguns de vocês também. Então aqui o momento emocional, o momento financeiro que as coisas começam a querer na tua vida se estabilizar. Se você crê, se você quer que esse momento comece a estabilizar, comenta aqui embaixo estabilidade, para que você tenha essa energia de troca aqui comigo e com Maria Padilha e que as coisas comecem a se estabilizar aí na tua vida. O Ás de Copas, emocionalmente, é uma carta maravilhosa. As cartas de Ás, elas já são por si só cartas de começo, de recomeço. Esse Ás, eu olho aqui para ele, é muito um começo amoroso aqui. É como se você tivesse, alguns de vocês aqui dessa leitura, estabilizado certas áreas da vida, você realmente estabilizou certas áreas da vida, você começa a estar pronto ou pronta aqui para se abrir para o teu lado amoroso, e agora as coisas começam a acontecer. Esse Ás de Copas aqui eu vejo muitas bênçãos espirituais e amorosas aqui na tua vida. Eu vejo muita plenitude, eu vejo você, sabe assim, correspondendo e sendo correspondido. Esse é o sentimento que eu tenho aqui olhando para essa carta do Ás de Copas. Eu vejo você numa fase, entrando num momento de emoções, como é que eu posso falar essa palavra, Padilha? São emoções mais puras. Sabe, são emoções mais puras, são emoções e conexões muito mais sinceras do que o que você já viveu. Eu acho que até aqui pelo Rei, pelo Imperador, por você agora também de alguma forma aí tá colocando limite em situações e em pessoas, agora você começa então a construir relações que elas são muito mais sinceras. E de alguma forma elas também vão ser muito mais duradouras. O Pajem de Ouros,
ele vem trazendo e ele vem mostrando e já vem chegando aqui na tua vida, eu posso te falar que um certo interesse. Mas não é interesse financeiro. Normalmente normalmente o pajem de ouros, ele fala muito sobre o financeiro, sobre aquilo que está chegando no lado financeiro. Mas essa leitura que a página me puxa muito aqui pro lado sentimental. E esse pajem de ouros, ele vem me mostrando aqui um certo interesse. É como se alguém está chegando ou chegará aqui na tua vida por agora. Ou você já está conhecendo alguém, alguns de vocês aqui já estão conhecendo alguém. E essa pessoa, ela está te demonstrando interesses. E engraçado que está muito aqui na minha palavra que são interesses simples. Sabe assim, são interesses sutis. De alguma forma essa pessoa está querendo ver até onde que tu vai. Essa pessoa ela está querendo entender se tu vai entender essas demonstrações aí que ela tá fazendo. Isso é exatamente isso, demonstrações a partir disso. Essa pessoa de alguma forma ela está se demonstrando interessada em você. E aí para alguns de vocês aqui pode ter troca de olhares. Pode ser aqui que de alguma forma essa pessoa ainda não esteja no momento de conseguir ter uma atitude para já te procurar, para já chegar até você. Que a Padilha me fala que esses interesses eles ainda estão muito sutis. Talvez um olhar um pouquinho mais longo, talvez um sorrisinho, uma olhada e aí quando você olha a pessoa desvia o olhar. A Padilha que me diz que algumas demonstrações aqui muito sutis acontecendo. Realmente, eu olho aqui, e aqui nós temos a Rainha de Paus, né? Vamos lá para ela. Que a Rainha de Paus, ela fala aqui do magnetismo pessoal que a gente tem dentro da gente. A Rainha de Paus, ela fala de autoestima elevada. Algumas vezes eu olho para ela aqui, com esse gatinho preto aqui embaixo, eu até penso na Padilha, assim. Padilha é uma pombagira de energia, de magnetismo, sabe? Energia sedutora, energia lá no alto. E assim é como eu vejo você nesse momento. Essa pessoa, ela tá com um olhar aqui fixado, ela tá com magnetismo, tem um magnetismo em você, que de alguma forma tá atraindo essa pessoa, e essa pessoa não tá conseguindo evitar. E aí a Padilha te pede que você preste atenção, porque não são apenas olhares de amizade, não são apenas olhares aqui despretensiosos. A Padilha diz que aqui com essa Rainha de Paus tem alguém que realmente tá aí com um olhar de atração muito forte. E engraçado que aqui também é você, nessa fase, eu olho pra cá e eu vejo muito brilho. Esse brilho me chama muito a atenção. Que é realmente o teu brilho pessoal, é realmente que você, pelo jeito você despertou de uma fase que agora a tua autoestima tá lá em cima. O sol tá te regendo de alguma forma. O sol, ele tá aqui trazendo movimento. E posso confirmar isso porque a carta da morte é o final de algo, né? E aqui eu vejo o final de solidão. Eu olho para essa carta, a primeira palavra que a Padilha já chama para minha cabeça, que a Padilha já traz aqui para minha intuição, é o final da solidão. É um encerramento, e para muitos de vocês eu posso falar, vocês vão passar um período longo junto com alguém. Período longo. Porque aqui a carta da morte, ela traz uma transformação muito grande, muito genuína, muito esperada, realmente muito esperada. E tudo isso devido aqui a transformações que já aconteceram dentro de você. É como se de alguma forma você tenha entendido que dependia de você. E aí você girou aí uma chave, você começou a se cuidar, você começou, principalmente emocionalmente, eu vejo você muito estabilizado aqui. Como eu falei ali atrás, até mesmo alguns de vocês financeiramente se organizando muito bem também. Então agora você está numa fase, ou você entra numa fase de muita segurança.
Muita segurança. É como se fosse você mesmo aqui no controle da rédea da tua vida, é como você realmente aqui, não deixando que ninguém decida as coisas por você. Isso aqui está sendo maravilhoso, porque está trazendo essas transformações positivíssimas aqui na tua vida. Transformações que elas são profundas, que não tem volta. Não vejo volta, não vejo recaída com o passado aqui no teu caminho nesse momento. Eu vejo você com a tua autoestima lá em cima, eu vejo você alegre, eu vejo você feliz. Eu vejo você disposto ou disposta. E eu não vou deixar de dizer que tudo isso aí tá atraindo em alguém olhares aí que estão... Eu posso até te falar que é quase que um imã pra cima de você. A partir do momento que você tá inseguro ou segura de você, que a tua postura tá reta, que você está realmente nessa fase de brilho, tá despertando o olhar apaixonado aqui de alguém. E eu olho pra esse papo, essa carta, gente, muitas vezes, até alguns colegas meus tarólogos já comentaram comigo também que com eles acontece de olhar para a carta do Papa e ver como se fosse um matrimônio aqui acontecendo. É realmente um relacionamento sério, é realmente algo que posso até te falar uma união abençoada. Posso até te falar que alguém que está chegando aí na tua vida e você se abre e você aceita. E de alguma forma me veio na mente a palavra amor com propósito. Eu não sei se essa pessoa aí vai ter uma história ou se ela tem uma história de superação também aí de medo, superação de autoestima, superação de valores, superação de passado, de família. Mas eu vejo aqui um propósito muito bacana entre vocês dois também. Algo que vai além do relacionamento, algo que vai além do que somente um casal. E aí eu te peço que daqui a alguns meses, quando você já tiver certeza que essa pessoa já apareceu aqui na tua vida, volta aqui no meu canal e dá o testemunho sobre isso. Que eu quero muito saber. Porque alguém que chega aqui pra você, depois de uma cura muito grande que você viveu, de uma estabilidade muito grande que você entra agora aqui nessa fase, e se você quer que essa leitura faça pra você, por favor, toma posse dessa bênção aqui junto com Maria Padilha, toma posse aqui dessa autoestima, toma posse aqui dessa energia que a Padilha trouxe nessa leitura, pra que seja pra você, pra que realmente apareça alguém aqui, ó, que não seja somente uma relação amorosa, mas eu vejo uma relação de propósito. Eu não sei exatamente o que vocês vão fazer juntos. Não sei exatamente o que vocês vão fazer juntos. Mas é algo muito forte. Posso até falar para alguns de vocês aqui uma energia de alma gêmea, tá? É muito difícil afirmar isso aqui numa leitura geral no YouTube, mas é uma energia muito forte aqui de uma ligação que ela vai além só de relacionamento. Eu olho para cá e eu vejo muito um propósito. A carta do Papa ele fala muito de tradição, ele fala muito de algo que dura, algo duradouro, algo forte. E aqui eu vejo ele abençoando aqui essa união. Mas grava bem essa palavra que eu tô te falando, amor com propósito. Comenta aqui embaixo para você receber esse amor com propósito aqui na tua vida. Grava bem essa frase, gente, amor com propósito. Vamos lá, o 3 de paus. O 3 de paus ele é uma carta que muitas vezes, Padilha, ele traz aqui expectativa. Sabe, expectativa de futuro realmente. Só que muito mais do que expectativas, eu tô vendo aqui vocês sonhando. Eu tô vendo aqui que esses sonhos, eles são a dois. Por mais que aqui só tenha uma figura nessa imagem, eu não vejo você sozinho. Eu vejo aqui que existe uma expectativa de futuro. Eu vejo aqui que tem duas pessoas olhando para frente e posso até falar que sonhando a longo prazo. De alguma forma, aqui vocês sonhando a longo prazo. Muito bonito isso aqui para trazer essa confirmação de um relacionamento duradouro aqui chegando. Relacionamento duradouro com propósito e com planos e projetos para longo prazo. Padilha diz aqui que você é merecedor, você é merecedora. Padilha diz que ela entende que pode de alguma forma existir algumas mágoas aí do teu passado, se você tem. Você vai se curar.
Mas o mais importante de tudo, nesse momento, é você entender que apego ou que sentimento possa de alguma forma estar te segurando de deixar isso aqui fluir. Presta bem atenção aqui nessa leitura e presta atenção em como Maria Padilha trabalha, tá? Ninguém é obrigado a acreditar, gente, tá bom? Ninguém é obrigado a acreditar. Eu sou obrigado a acreditar nela porque ela transformou minha vida, tá? Então eu acredito em Maria Padilha. Ninguém é obrigado a comentar. Acreditar, perdão. Começa, de alguma forma aqui, falando pra você sobre algum tipo de apego. Algo que você precisa resolver, algo que não é grave, e eu não vejo sendo algo de passado exatamente. Pode ser algum tipo de insegurança aí com o teu corpo, pode ser algum tipo de insegurança com bens materiais, eu não sei exatamente o que é que vai ser, cada um aí vai precisar adaptar com a sua vida. Só que ela encerra com a carta do louco. Que o louco ele fala de coragem. O louco ele é uma carta, sabe assim, quando eu vou deixar tudo pra trás e vou viver o novo? Sabe assim, quando eu vou agarrar essa oportunidade? É essa carta. Alguns até falam, né, que é um salto de fé, porque ele tá bem aqui no cantinho do penhasco. Ele tá quase pulando, ele tá quase se jogando. Você precisa de alguma forma se libertar. Tem alguma coisa aqui que você tem que adaptar para sua vida, você precisa entender. E tenho certeza que quem tá aqui nessa leitura, que tá prestando atenção, sabe que insegurança pode ser essa aí que tá de alguma forma te prendendo. Padilha pede que você se jogue. Padilha pede que você aceite a vida como ela é. Que você se respeite, que você busque a tua liberdade emocional. Confia no processo. É muito importante. O louco, ele... Como é que eu posso falar? Eu amo essa carta, gente, porque assim, ó... Muitas pessoas falam que ela é uma carta de inconsequência. Eu não penso dessa forma, sabe? Pra mim, o louco, ele tem responsabilidade também. Ele também é responsável daquilo que ele tá fazendo. Senão ele pulava daqui e se matava. E não é essa a questão. Só que o louco, ele enfrenta. Sabe? O louco, ele não tem vergonha de ser o que ele é. Pode ver que ele tá numa posição que ele dança, ele baila, ele... Sabe? Ele caminha feliz, ele caminha seguro. Que o cachorro brinca com ele, acompanha ele. Ele sabe que ele é protegido. Esse cão aqui, de alguma forma, ele protege o louco. O louco, ele tem paz no coração. Sabe, ele não se importa com a opinião dos outros, ele não se importa com a vida dos outros. O que a outra pessoa faz ou deixa de fazer não é problema dele. Realmente não é problema dele. Ele tá vivendo a vida dele. Basicamente aqui ele pegou uma trouxinha, botou nas costas essa trouxinha e ele tá indo. Em alguns casos sabendo para onde, em outros casos não exatamente sabendo para onde. Mas ele tá, principalmente de tudo, ele tá confiando. Ele tá confiando nele, ele confia no que ele sente, ele confia no que ele é, ele confia no que ele acredita. Ele sabe que ele carrega junto com ele, no peito, no coração dele, a verdade única e exclusiva dele. O louco, ele sabe que ele é único. Ele sabe que ele é único. Ele sabe que ele é só ele existe daquele jeito. Eu posso falar pra vocês até que essa aqui é uma das minhas cartas, se não a minha carta favorita do tarô. Porque o louco ele pede coragem. O louco ele pede coragem. O louco ele pede que a gente aceite as coisas como elas são. Ele pede que a gente não queira mudar as coisas do jeito, da natureza que elas são. Para que a gente consiga viver feliz. Na mão dele aqui tem uma florzinha. Aqui, ó, vocês estão vendo? Tem uma florzinha. Para mim essa florzinha aqui é paz. Sabe, é paz. Ele tá tranquilo, ele tá suave. Ele tá indo fazer o dele. Ele tá se abrindo pro novo. E aqui é você se abrindo. De alguma forma você tá aqui fechado. Existe uma energia de fechado. Não vejo nada grave, mas eu vejo que você de alguma forma é fechado. E a Padilha te trouxe até aqui para te falar. Abre e te liberta. Te liberta para o novo, porque esse novo vai chegar para você. Eu não sei se você tem aqui na casa dos 20 anos de idade. Eu não sei se você tem aqui na casa dos 70 anos de idade. A Padilha diz que não importa.
a tua idade cronológica aqui dessa Terra. Você é uma pessoa com maturidade, você é uma pessoa que já tem bastante experiência, mesmo você sendo alguém jovem, mesmo você sendo alguém mais velho. E agora é o momento aqui de você catar a tua trouxinha aqui, que é a tua vida. É uma trouxinha aqui que é a tua vida. Não tá falando que 100% que eu posso te falar isso aqui. Não é sobre bens materiais. Não é sobre bens materiais. É sobre a rainha de paus. É sobre a tua essência, é sobre a tua energia. É sobre você se abrir porque tem um novo chegando aqui na tua vida. Tem algo novo que pode ser muito duradouro e grava isso que eu falei ali atrás. Uma união com propósito. Uma união com propósito. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, Padilha. Que a senhora me traga de confirmação ou de algo mais que essa pessoa que precisa saber. Pra gente continuar a leitura. Vamos lá então, gente, com 5 cartas aqui do baralho cigano. Como sempre, eu escolho o montinho da esquerda. Vamos lá, Padilha, confirmação ou algo mais que essa pessoa precisa saber? Carta dos caminhos, escolha. É um momento de escolha, é um momento de liberdade, é um momento de decisão. É o momento de você decidir, de você aceitar o que a espiritualidade traz para você. Padilha diz, entende a tua história, entende os teus sofrimentos, mas tem o novo chegando aqui para você. Tem novas experiências, tem novas vivências, tem felicidade, tem alegria, mas você precisa de uma direção. Você realmente precisa tomar aqui um rumo e você seguir esse rumo. Padilha pede, te abre para o novo. Te abre para o que está vindo. Você pediu muito por isso. Você quer ter alguém do teu lado. Você quer ter alguém que funcione. Alguém que tenha os mesmos propósitos que você. E a Padilha fala, já apareceu aí na tua vida muitas pessoas que eram muito diferentes de você. Agora é alguém parecido. É alguém muito parecido. Carta do navio, mudança. Aqui, ó. Mudanças que não voltam mais atrás. Transformações. É muito interno. Isso aqui aconteceu muito dentro de você. Você já está aqui nesse movimento de mudança, de transformação. Você já entendeu de alguma forma que é para frente que se anda. E esse navio, ele está indo. Só que de alguma forma, talvez a âncora ainda está segurando aí. Tem algo que esse navio ainda está sendo preso aí por uma âncora. De alguma forma, esse navio está indo um pouco mais devagar do que deveria estar indo. A carta do homem, normalmente é uma carta que ela fala sobre o consulente. A consulente. A coruja, sabedoria. Os pássaros, conversa. Você que tendo encontros aqui, ó, mais saudáveis. Com mais sabedoria. Realmente é um relacionamento de propósito. É um relacionamento que não é vazio, sabe? Não é somente cama, não é somente desejo sexual, não é somente atração física. Tem conteúdo, sabe? Existe conteúdo, existe conversa, existe planos, existem objetivos. Mas principalmente existem propósitos. Muito bonito. Existe propósito aqui no que vem chegando para você. O buquê, convite. Convite. Alguém aqui te chamando, você recebendo aqui, ó, convite. E felicidade. E amor próspero. Amor realmente, união forte, união estável. Ali aquele Ás de Copas ali, que ele veio trazendo realmente uma renovação aí emocional e você entrando aqui nessa renovação emocional. Se você chegou até essa parte aqui do vídeo, gente, comente aqui um amor sólido chegando na minha vida. Normalmente eu esqueço de pedir todos os comentários. Desse vídeo eu pedi acho que 4 vezes já, hein? Tô ficando profissional, tô aprendendo. Uma coisa é a gente ter experiência com as cartas, com o tarô, com o baralho cigano. Outra coisa é com vídeo. Tem vídeo que eu quase não peço nem comento, eu esqueço tudo. Penso que você tá aqui na minha frente. Penso que você tá aqui sentado aqui comigo, esqueço tudo e faço uma bagunça aqui nas cartas, mas calma aí que eu tô aprendendo. Vamos lá então, só pra gente concluir com essa tua leitura. Algum desapego aqui que você precisa praticar. Que você tá segurando algo, talvez medo, enfim, receio. Algo aqui que ainda... Ou talvez você tá querendo ser muito pé no chão, sabe? Você tá querendo... muito 8 ou 80, pode ser também, a Padilha me pede que eu traga aqui. Sabe? Muito com decisões extremas aí. Então você precisa de alguma forma equilibrar essas energias.
se valorizar, você se olhando, você se enxergando, o teu magnetismo ele aqui acontecendo. Você tá chamando atenção, você vai chamar atenção, tá? Não é previsão vazia, é realmente que a tua energia se renovando e as coisas acontecendo. E a carta do louco então, um pouquinho de coragem, um pouquinho de liberdade, se abre pro novo, permita que a espiritualidade, permita que Maria Padilha, ela traga esse amor novo chegando aqui na tua vida. Me perguntaram também, gente, por que eu só falo de Maria Padilha. Vamos lá, por que no meu canal não tem outras entidades, né? Eu sou de Maria Padilha, de Exu Gato Preto e Maria Padilha, então aqui no meu canal provavelmente vai ter só os dois mesmo, só Maria Padilha e Exu Gato Preto. Maria Padilha, ela me acompanha desde os meus 12 anos de idade, então assim, ela é uma pombagira que ela transformou a minha vida. Ela é uma entidade que ela é de atendimento, ela é uma entidade que ela realmente ela tem o dom com palavras, quando ela vem para a Terra, quando ela se incorpora, ela realmente tem o dom com as palavras, ela fala muito bem, ela se comunica muito bem, então ela é uma pombogira para atendimento de atendimento. E o Exu Gato Preto, ele é muito mais de trabalho, ele é um Exu que é muito mais no trabalho, sabe? Ele é muito mais na prática. Então, normalmente meus jogos, eles são, sim, intuídos por Maria Padilha, que são leituras 100% intuitivas, guiadas por Maria Padilha aqui nesse canal. Não tenho nem como, quem me conhece há muitos anos, aquela velha frase, né? Quem me conhece sabe, mas não tenho nem como eu colocar uma outra entidade na minha mesa, sendo que eu carrego e sou de Maria Padilha, sabe? E quem é de Maria Padilha sabe quem é de Maria Padilha. Então, é isso, sabe? Me perguntaram por que aqui só tem Maria Padilha, e é por esse motivo. Ela mudou minha vida, ela transformou minha história, e eu falei que o dia que eu tivesse com a minha vida transformada, com a minha história organizada, eu queria, de alguma forma, falar muito sobre o nome dela, para que outras pessoas se inspirassem também, para que outras pessoas sentissem aí que podem também, que conseguem também, que nunca é tarde para nada, sabe? Eu vim lá de baixo, comecei lá do zero, sozinho, sem família, sem amigos, consegui dar a volta por cima, graças a Maria Padilha. Então é por ela que esse canal existe, tá bom? Então vocês não vão ver mesa de outra entidade, a não ser, quem sabe, que eu crie um outro canal futuramente para Exu Gato Preto. Mas ou é ele ou é ela, mas outras entidades vocês não vão ver por aqui, tudo bem? Gente, só mais um recadinho, fica aqui comigo. Quem tá gostando das minhas leituras, se você quer apoiar o meu canal, se você quer me incentivar, você pode clicar no botãozinho de membros que tem aqui embaixo do canal. Tem 2 valores bem acessíveis para você se tornar membro. E também, se você não quer se tornar membro, você pode doar através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com. Eu peço para vocês que ajudem meu canal para que funcione cada vez mais, se de alguma forma te ajuda, que eu possa continuar aqui na internet e trazer mensagens que ajudem outras pessoas também. É muito importante a gente libertar outras pessoas aí de amarras na vida delas, de situações, de pessoas, de rotina, enfim. Existem muitas coisas que a gente precisa, através de Maria Padilha, através do tarô, ajudar pessoas com direcionamento. Então, se você quer contribuir, se você quer ajudar, vocês podem fazer doação ou então se inscrevendo como membro. Eu, como gratidão, o nome dos membros eu coloco na tela, eles passam na tela no final do vídeo. E também o nome de todas as pessoas que contribuem eu coloco aqui no caderno de Maria Padilha. Esse caderno que, como eu sempre falo, né, todos os dias eu faço minhas orações, minhas rezas, e eu peço para Maria Padilha que, assim como ela transformou a minha vida, que ela possa ajudar as pessoas que estão aqui, que ela possa abençoar as pessoas que estão me abençoando também, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar aí com o meu canal, vai ser tudo muito bem-vindo. Pessoal, muito obrigado a todos que chegaram até o final, todos que comentam todos os dias no meu canal, todos que me enviam e-mail, que me enviam mensagens. Eu tô tentando ler tudo, tô tentando responder todo mundo. E agradeço demais para vocês estarem aqui apoiando o meu trabalho e me fazendo crescer cada vez mais na internet. Lembrando todos que eu tenho uma meta de chegar até 15 mil inscritos até o dia 16 de agosto, que é meu aniversário. Então, se você está assistindo meu canal, se você gosta de ficar vindo e voltando aqui, assistindo os meus vídeos, eu te peço, se inscreve também, para que a gente consiga chegar nessa meta o quanto antes, tá bom? Gente, beijo no coração. Lembrando vocês agora que os vídeos são às 18 horas, então a gente se vê amanhã aqui no meu canal do YouTube. Tchau, tchau.